Primeiramente, vou ler essa parte e depois explicá-la. Cabe mencionar que não há um consenso científico a respeito de o vírus ser um ser vivo, apesar de que eu acho que não é um ser vivo, o que em tese de muitos cientistas também concordam. O vírus acaba entrando dentro da célula e se replicando sua carga viral, um processo semelhante ao HIV, que acaba danificando o sistema imune da pessoa, causando assim vários danos à pessoa que é infectada. Então, para aqueles que querem um estudo mais aprofundado de um vírus, o que é um vírus, digamos, a sua estrutura molecular e todos os seus aspectos internos, eu vou deixar o primeiro link do estudo da Fiocruz, eu vou deixar no primeiro comentário fixado no topo. Pois bem, vou mostrar primeiramente a reportagem sobre cientistas que acharam parentesco entre o vírus e entre o SARS-CoV-2 e entre outros vírus. Analisando o genoma a fundo, os cientistas puderam reconstruir as relações evolutivas entre o SARS-CoV-2 e seus parentes, conhecidos por afetarem morcegos e pangolins. Os pesquisadores descobriram que a linhagem do micro-organismo já era observada entre 40 e 70 anos atrás em morcegos. Embora o novo coronavírus seja parecido com o RATG13 detectado em morcegos na China em 2013, ele diverge de um exemplar viral encontrado em 1969. Além disso, a equipe descobriu que uma das características mais antigas que o SARS-CoV-2 compartilha com seus parentes é o domínio de ligação ao receptor RB, na sigla em inglês, que está localizado na proteína spike de pico e permite que o vírus se aproxime delas. Agora eu vou trazer um trecho que é importante vocês ficarem atentos. Embora seja possível que os pangolins possam ter agido como um hospedeiro intermediário, facilitando a transmissão do SARS-CoV-2, ou seja, de um intermediário que acabou transmitindo aos seres humanos o vírus, não existem evidências que sugiram que a infecção destes animais seja um requisito para que o vírus do morcego pule para os seres humanos, explicou David Robertson, coautor do estudo e professor de virologia computacional do Centro de Pesquisa Viral da Universidade de Glasgow, na Escócia. Em vez disso, nossa pesquisa sugere que o SARS-CoV-2 provavelmente evoluiu a capacidade de se replicar no trato respiratório superior de humanos e pangolins. Então, baseado nessa afirmação dele, eu já não concordo muito que já passou de sem ter um hospedeiro intermediário. Na minha visão, esse aí que ele falou que está certo, que o vírus, os cientistas falaram que os pangolins possam ter agido como um hospedeiro, pode até ter acontecido. No entanto, minha visão é mais de que eles pegaram esse vírus e modificaram geneticamente em um laboratório e transmitiram assim. Só que eu vou explicar mais para frente detalhadamente acerca disso. Então, agora eu vou trazer um trecho importante de uma reportagem onde o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, um cientista francês, Luc Montagnier, que afirmou que o novo coronavírus foi criado em laboratório chinês. Depois do vídeo eu vou dar minha opinião acerca disso e comentar a respeito disso. Acompanhe o vídeo. Após a fala do Dr. Luc Montagnier, um cientista francês, o vírus, na minha visão, foi modificado e veio de animais como morcego, entre outros primatas, depois que foi criado em laboratório e posteriormente disseminando suas cepas no mundo através de vários vetores. Essa característica que ele falou aí, que o vírus pode ter sido acidentalmente, tipo, sem querer ter se escorrido, saído e pego em um médico, eu já não sou adepto dessa tese. No caso, ele não quis revelar, mas ele deve saber com certeza que esse vírus foi programado. Como podem ter percebido, a fala do doutor francês cita que o genoma, ou seja, o genoma, parte central e elementar do vírus, onde é revestido pelos capsídeos, onde se encontra o genoma, que pode ser tanto DNA ou um RNA, salvo exceção, associado a uma capa proteica denominada capsídeo. Essa é a estrutura molecular de uma célula, formando ambos os nucleocapsídeos. A estrutura do genoma depende de se o vírus é RNA ou DNA. Não vou me adentrar na explicação técnica. Explicação técnica é essa, só para vocês terem uma dimensão disso tudo. Agora eu vou trazer uma notícia sobre a origem do SARS-CoV e a comparação do SARS-CoV-2 com outros vírus já conhecidos e existentes.
Agora eu vou ler e trazer as diferenças e semelhanças entre outros coronavírus e o SARS-CoV-2. Essa matéria diz que o novo coronavírus não é filho único, conhece os demais membros dessa família, como se fosse uma árvore genealógica. Então vou começar a ler. O SARS-CoV, causador da Covid-19, é chamado de novo coronavírus, porque ele faz parte de uma família maior que possui membros já conhecidos pelos cientistas. Alguns desses familiares provocaram doenças em seres humanos, chegando a gerar surtos, porém não se disseminaram a ponto de resultar em uma pandemia como a que estamos vivenciando agora. Abaixo conheço os outros coronavírus que já circulam, já circularam por aí, suas particularidades. O MERS-CoV, SARS-CoV e o SARS-CoV-2, as famílias dos coronavírus. Antes de tudo, é bom lembrar que o coronavírus atingiu várias espécies de animais. Da família, 7 tipos afetam a nós, seres humanos, quando levam apenas a resfriados comuns. Os 3 restantes, por sua vez, causam sérios problemas respiratórios. O virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da Universidade de São Paulo, conta que até 2002 só 2 eram conhecidos e estavam relacionados a resfriados. Eles eram considerados patógenos de menor importância para a população humana, até que em 2002 encontraram na China um vírus respiratório de grande letalidade, relata. Para se ter ideia, a taxa de mortalidade alcançava 10%. Essa versão levou a um surto da chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, na China. Pois isso, o vírus ganhou o nome de SARS-CoV. A SARS acometeu mais de 8.000 pessoas em vários países e matou 800 indivíduos. Contudo, desde 2004, nenhum novo caso aconteceu no mundo e a doença é considerada erradicada. Então, depois de 2002, durante 10 anos não tivemos nenhum surto desses agentes infecciosos. Aí, em 2012, surgiu mais um parente, dessa vez na Arábia Saudita. Ele provocava a mesma pneumonia viral vista na SARS atualmente, só que matava mais. A nova enfermidade foi batizada de Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS) e o vírus recebeu o nome de MERS-CoV. Ele chamou a atenção, mas não motivou grande preocupação em termos de saúde pública, porque ficou conhecido restrito àquela região, informa o virologista. Ao contrário da SARS, a MERS ainda é uma realidade, e não só no Oriente Médio. Há relatos de casos na Europa e na América do Norte. Cerca de 35% dos atingidos vão a óbito, ou seja, a taxa de letalidade é 35%. O 7.000 último membro da família até o momento você deve conhecer melhor. Ele apareceu no fim de 2009 em Wuhan, na China, por ser muito similar ao SARS-CoV. Foi batizado de SARS-CoV-2. Já a doença que ele causa é chamada de Covid-19. O índice de mortalidade gira em torno de 3 a 4%, isso é uma métrica estimativa. Isso varia de um lugar para o outro, só que aquele que atua no organismo de um jeito de ninguém antes visto, aponta Brandão. Os anteriores eram essencialmente respiratórios, já esse novo coronavírus ocasiona em conjunto problemas renais, cardíacos e nervosos, além de alterações na coagulação do sangue, enumera o professor. Então é uma ramificação, por isso que a minha tese bate de encontro com o que os virologistas falam, porque é um vírus que atua em diversos sistemas do corpo, não só o sistema do trato respiratório, mas no sistema renal, no sistema cardíaco, em todos os sistemas nervosos do nosso corpo. Apesar de levar essas consequências diferentes, todos os coronavírus humanos têm a mesma origem, ou seja, os morcegos. Em algumas situações, há um hospedeiro intermediário. Na MERS, por exemplo, são os dromedários, acrescenta Brandão. Outra questão interessante que o virologista cita, por que os surtos de SARS e MERS não se tornaram pandemias como a qual estamos vivenciando? Existem algumas razões para a SARS e a MERS não terem culminado em uma pandemia como a estamos vivenciando neste momento com a Covid-19. Brandão explica que a SARS ficou restrita aos hospitais, então foi mais fácil implantar as medidas de controle e o fato de se ter clareza sobre que era um hospedeiro intermediário, tanto da SARS quanto da MERS, também ajudou. O terceiro fator é a questão da alta letalidade. Em geral, quanto maior ela é, menor a taxa de transmissão, raciocina o virologista. É uma lógica, né, isso aí. Ora, se um vírus mata muito rápido, sobra menos tempo para o indivíduo infectado passar lá adiante. Isso é uma lógica mesmo, sentido lógico. O SARS-CoV-2, nosso inimigo atual, mata menos, logo a sua situação é mais favorável. Ele pula de uma pessoa para outra com mais facilidade, então ele tem uma maior transmissibilidade, porém uma menor taxa de letalidade.
Portanto, e quando não tivermos uma vacina, isso aqui pode desconsiderar que ele está falando incentivando as vacinas, mas nós já sabemos que as vacinas não são a salvação, muito pelo contrário. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Vou deixar todos os links das reportagens e todos os componentes do qual eu falei e citei no meu vídeo, no link da descrição. E até o próximo vídeo. Curta e compartilhe o mesmo se gostou desse vídeo. E até o próximo.